E aí, pessoal, começando o raio-x do 7º episódio da 2ª temporada de A Casa do Dragão, né? Um episódio que muita gente está gostando e realmente aqui no raio-x eu preparei muita coisa para trazer para vocês, para a gente conversar, referência a filmes, referência a faroeste, enfim, tem muita coisa. Foi até uma análise, no caso do meu outro vídeo de análise, difícil de fazer porque eu tive que tirar muito detalhe, muita coisinha. Eu disse, não, vou deixar isso pro raio-x porque senão o texto vai ficar, sei lá, enorme, ficar um texto de 30, 40 minutos. Eu vou deixar esse tempo pro raio-x, que lá o pessoal gosta que realmente o vídeo seja enorme, né? Mas antes de continuar, deixa eu só te pedir, tá vendo aqui, ó, meu livro aqui, A Casa do Dragão, Roteiro Falado, 1ª temporada, e o 2ª temporada, o Roteiro Falado da Casa do Dragão 2, já tem aqui um link na descrição para você adquirir via financiamento coletivo e me ajudar a realizar esse livro, tá? A gente tá tentando ali, né, fazer essa campanha, tá difícil até para eu me dedicar, porque eu tô muito dedicado aos vídeos, então eu peço que você chegue lá e dê essa força, compartilhe também, e é isso, tá? Já com a direção de estreante aqui em A Casa do Dragão, nós temos aqui o Lone Peristeri, né, estreando aqui na direção da série, e inclusive ele vai ser o diretor, já é, né, o diretor do 7º episódio, também ele dirigiu o 8º episódio, que aí virá. Outra coisa que eu quero destacar do Lone é que a origem dele é de efeitos visuais, né? Então ele fez aqui, ó, os efeitos visuais de Angel, Firefly, Buffy e de várias outras séries clássicas. Ele também é co-produtor executivo, então ele muito provavelmente é um dos responsáveis pelos efeitos visuais dessa temporada. E nas duas séries que ele mais apareceu como diretor, The Witcher e Warrior, que é uma série maravilhosa, Warrior, ele vem fazer justamente aqueles episódios de embates, aqueles episódios de final de temporada, né? E The Witcher, os episódios que ele dirigiu são muito aqueles episódios grandes e tal, não uma série tão boa, mas os episódios mais cheios, digamos assim, é onde ele mais participa. E o Warrior, ele dirige bastante, né? Ele é um dos principais diretores da série e tá lá. E o Banshee, ele é co-produtor executivo, que é uma série maravilhosa. Quem não assistiu, dá tempo de assistir ainda, porque eu acho que ela ainda tá pelos streams da vida. Não estreando no roteiro, mas fazendo um roteiro talvez um dos melhores da temporada, eu colocaria como o 2º melhor da temporada. Tem umas 3 cenas maravilhosíssimas nesse episódio aqui, né? Temos aqui o David Hancock. Eu acho que o melhor roteiro da temporada ainda é o do 2º episódio. E eu acho que o do primeiro também é bem interessante, apesar de ser um pouco mais alvoroçado, mais cheio de coisa. Mas o David Hancock, ele faz aqui o roteiro desse episódio e já tinha feito o roteiro do 3º episódio. Ele que escreveu um episódio de The Crown, não tem tanta coisa na carreira assim, mas me chamou muita atenção a habilidade dele aqui em fazer acho que diálogos que fazem muito sentido para quem curte Game of Thrones, né? Para quem acompanha Game of Thrones e por aí vai. Mas enfim, começando com o primeiro plano, eu vi algumas pessoas dizendo assim: nossa, mas por que não mostrou logo no episódio passar? Gente, não mostrou logo no episódio passar que eles não vão gastar um plano desse absurdo em um episódio que já estava bem fechadinho. Por que vai fazer isso? Mas enfim, primeiro destaque aqui, horizonte baixo, então a gente tem um céu super à mostra, tá? Segundo detalhe aqui, os dois justapostos, como se estivessem armados com seus dragões que de fato estavam armados para atacar a qualquer momento. E o último detalhe, um ângulo, né, uma escolha de ângulo geral bem wide, sabe, daqueles bem lateralizados, quase uns 70 milímetros. Isso lembra alguma coisa para vocês? Faroeste, né? Aqui a gente tem um plano do Sérgio Leone, do Era Uma Vez no Oeste, widezão. Se fosse num duelo aqui, estariam 2 personagens. Olha onde é que tá o horizonte, lá embaixo, olha o tanto de céu que tem. E agora volta para olhar, me diga se isso aqui não é um faroeste. Inclusive eu tinha colocado isso na minha análise e tirei porque estava cheio de coisa e eu disse, não, eu teria que explicar. Então para explicar eu não posso só simplesmente jogar aqui na poesia que eu tento fazer ali, eu não posso só jogar, que vai ficar estranho, né? E aí eu resolvi trazer para o raio-x para ter que explicar melhor. E tô explicando. Tá aqui, tá a mostra. Tem uma anedota do Steven Spielberg. Ele disse que foi encontrar com John Ford. Inclusive ele colocou no filme, o Fabelmans. Ele foi encontrar com John Ford, né? Que é um diretor de faroeste. E o John Ford deu uma dica para ele, assim, daquele jeito meio bruto dele. Um diretor de faroeste é osso, né? É um dos melhores, se não o maior diretor de faroeste, se não um dos maiores diretores do cinema hollywoodiano, tá? Mas enfim, ele deu uma dica. Aí ele... Nessa foto aqui, desse filme aqui que você vê, você tá vendo o horizonte? Sim, onde é que tá o horizonte? Embaixo.
Nessa outra foto, onde é que está o horizonte? Ele, em cima, né? O horizonte está aqui. Pronto, essa é a dica que eu dou. Horizonte em cima, bom. Horizonte embaixo, bom. Horizonte no meio, filme ruim. Então essa anedota aqui lembra bastante como que os faroestes são geralmente fotografados, né? Para dar essa sensação de amplitude e também chamar pro ator como um todo, né? Isso vai ficar mais claro em outros planos. Olha isso, que maravilha. Onde é que tá o horizonte? Em cima. Bom. Então, como é que estão os atores, né? Bem pequenininhos no plano, que serve também não só para isso, mas para mostrar a grandeza desses bichos, né? É como, inclusive tem um plano aqui da cintura no faroeste, que a arma ela tá praticamente de teto a chão no plano, que é para mostrar o quão aquele objetinho ali é fatal, né? Terrivelmente fatal, maior do que tudo que tá em cena. E é mais ou menos isso que acontece aqui também. Então esses objetos, não objetos, mas essas criaturas são fatais. E olha a irrelevância dos humanos. Mais do que isso, né? Filmado no claro, eu já falei, não preciso repetir. Filmado no claro, diferente de muitas cenas da primeira temporada. Eu não tô entendendo pessoas que estão dizendo, a série tá muito escura, ajuste a sua TV, porque essa segunda temporada não tem esse problema. A primeira temporada teve, a segunda temporada simplesmente não tem. Em Deriva Marca mesmo, fizeram lá um Noite Americana na primeira temporada que foi terrível, muito mal feito, e aqui não, joga no claro e aposta em outras maneiras de filmar, mais uma vez, né, de dia. Faroeste faz muito isso, e eu acho que a referência aqui é perfeita. Tem mais referências, tá? Aqui é o plano que é colocado na altura da cintura. Esse plano que é colocado na altura da cintura, deixa eu fazer minhas regras do terço, meu mambembe aqui, né? Aqui tá o plano mais importante, nesse vértice aqui, digamos assim. Ainda assim, ela é colocada no contraplano, mas tá da cintura justamente como se fosse esse embate que eles estão travando. Nesse caso aqui, obviamente, um embate de ideias, não um embate de fato. Aí tá aqui o plano da cintura aqui, percebe? Ó? Onde é que tá o objeto principal, não é o rosto, né? O objeto principal é a cintura, justamente para evidenciar o lance do duelo, né? O lance que o faroeste evidencia muito em seus filmes. Quero mostrar o contato do bicho. O CGI desse episódio é maravilhoso, então eles usam beleza aqui para dar uma enganada, uma destacada, mas o contato eles fizeram bem direitinho. Um episódio muito, muito bem trabalhado, tá? Deve ter sido trabalhado até o último momento, sabe? E aqui usaram sombra, colocaram a sombra perfeita, coisa que na primeira temporada, ó, eles erravam bastante essa questão da sombra. Aqui não, tá maravilhoso. E uma coisa que eu não posso trazer pra cá, mas eu tenho que falar, obviamente, a mixagem de som dessa cena é absurda. Se você viu na TVzinha, meu amigo, veja de novo, nem que seja só essa cena e a cena final. Veja de novo, coloca um fone de ouvido, qualquer fone de ouvido, coloque um fone de ouvido, porque é outra coisa completamente diferente. Adoro esse plano também, né? Ela fitando com os olhos, dragão e condutor nesse caso, né? Ainda continua esse plano bem faroeste. Olha só a arma sendo apontada e o plano de nuca aqui partindo, e aí finalmente ela ganhando um tamanho na cena, que isso aqui é um detalhe bacana. O tamanho na cena que ela tem, já falei bastante nos outros raio-x, você já identificou o que eu tô falando. O tamanho que ela tem na cena é praticamente o tamanho do dragão, ou seja, esse cara tá se ajoelhando para uma pessoa que ele olha nesse momento aqui, tão grande quanto a fera que ele carrega, digamos assim. Continuando, ó, de cima para baixo, a primeira vez que eles estão, né, nessa posição de grandezas relativas, e a coisa que mais me chamou a atenção, então ela olha pro Adam e já busca o dragão, ela olha pro dragão, já busca o Adam, ela tá incomodada, né, com essa arma que tá apontada para ela, digamos assim. Continuando, faroeste foi só aquilo dali. Não foi só aquilo dali, não. A gente vai entrar numa cena íntima. E aí, não nos é permitido estar necessariamente do lado dela a princípio. Então, para mostrar que essa cena terá uma intimidade, eles jogam essa blocagem aqui com esse painel. Mais do que isso, essa cena também vai falar de fuga, porque vai culminar dela dizendo que vai para a floresta. Então, existe para ela nesse momento só uma saída, que é justamente sair dali daquele castelo, né, desanuviar, pensar em outras coisas. Então, como a gente é permitido entrar nessa privacidade, a gente começa de fora e vai aos poucos, a câmera vai passando aqui por esses objetos de cena, tá? E tem faroeste aqui também sendo evidenciado. Olha lá, ó. Tá aqui, cara. Tá, todo episódio tá aqui. Inclusive, até as cenas fechadas, os close-up, quando vão na Alice, também traz o close-up do faroeste, pra gente entender perfeitamente o olhar, né? É um close-up tão forte que até isso aqui, ó, eu vou marcar tudo que tá
ó, tudo que tá embaçado. Então, a única coisa que sobra praticamente é isso aqui. Ou seja, ou você olha pra expressão dela, irmão, ou você não olha. Não tem mais nada o que olhar. É isso aqui, pronto. E aí a gente consegue ver o sarcasmo. E fora isso, né, dá essa sensação dela presa nesse lugar, né? Ela presa nesse ambiente, ela literalmente amassada por aquilo tudo que está acontecendo. Aqui, por mais que o plano abra um pouquinho mais, ainda nos permite aqui ficar vendo, como eu disse, esse sarcasmo que está sempre presente no que ela vai falando, esse olhar marejado, né, de quem quer chorar, mas não vai chorar facilmente. E a cicatriz, que é a mesma cicatriz que ela fez lá na Rhaenyra, na temporada passada, né? Então, a partir disso, de reconhecer essa cicatriz, de reconhecer essa dor, que na verdade acessou uma dor interna dela, por isso a cena é tão íntima, ela lembra dessa cicatriz e fala, ó, isso aqui tá sujo. Esse ambiente tá sujo e por estar sujo, esse ambiente também me sujou. É basicamente o que ela disse sem dizer, tá? Adoro também a blocagem desses planos aqui, porque esses dois estão confabulando, enquanto dois estão sendo mandados para a Patrulha da Noite, né? Então, dois confabulam, enquanto que o regente está aqui, e outros dois são mandados para a Patrulha da Noite, mostrando, via de regra, o medo que eles estão tendo com esse cidadão, que inclusive está aqui no plano também, tanto que, como eu disse lá na minha análise, o áudio vaza, né? Então, o áudio do que está acontecendo aqui está muito longe, vaza para cá. E aí, é uma cena que tá falando do receio, mas também do quão sozinho ele tá. E de fato é assim que acontece. Outra cena que também adoro toda a blocagem, a organização dela, adoro, que é a Missara feliz, cara. E a Rhaenyra puta com o que aconteceu com o lance do Adam ter reivindicado um dragão. E ela sem entender. É isso que eu falei na minha análise, né? Muita gente ficou, esquerda, direita. Não, pô. Se você acha que pobres e ricos estão sentados e nasceram no mesmo berço, se você acha que pobres e ricos estão tendo acesso às mesmas coisas, não sei se você é muito boa pessoa não, tá? De verdade. Então é por isso que eu tô falando, porque é diferente. A reação ao que aconteceu é diferente. A Rhaenyra, quer goste, quer não, enfim, é uma rainha. A gente devia comemorar, lembremos, Elizabeth morreu recente, muita gente estava comemorando. Então muita gente deveria comemorar quando monarcas morrem, porque eles escravizam pessoas, esse negócio todo. Tô dizendo na vida real, né? Mas aqui é pra mostrar essa diferença dessas duas personagens. Tanto que ela não entende. E em seguida, ela entende tanto que ela avança o plano, né? Aí começa a tentar organizar a cabeça da rainha. A Rhaenyra, quando ela escuta, ela tira o olho da Missara. Quando a Missara diz assim, vamos colocar bastardos pra tentar reivindicar esses dragões, a Rhaenyra não olha mais pra Missara. Porque ela tem vergonha. Ela tem vergonha do fato, talvez, de ela não concordar com isso. Então ela senta. E a Missara assume a relação de poder aqui. Porque a rainha tá sentada. Então tem uma relação de poder aqui muito bem definida pelas grandezas que aqui estão. Tanto que quando a rainha decide que vai realmente fazer a semeadura, tal como a Missara está sugerindo, o que é que nós temos? A rainha se levanta, mas a Missara ainda é predominante no plano. Não adianta a rainha buscar mais aqui, porque a história vista de baixo, a história dos pequenos, a história dos, entre aspas, tá, irrelevantes, não está aqui. Porque se tivesse, eles não seriam irrelevantes. Então a resposta da Rhaenyra está aqui. E está planos atrás. Aqui. Está na alegria de um plebeu que entendeu o que está acontecendo ali de uma maneira diferente do que um nobre. Mais tarde a gente vai ver isso em Jace. Então tá tudo em tela, gente. Tudo em tela. Vamos lá para Harrenhal. Detalhes sobre Harrenhal antes de começar aqui o papo, né? Antes do MVP entrar... Foi difícil achar o principal jogador desse episódio, mas eu coloco essa pecha no Oscar, tá? Mas enfim, antes esses planos de Harrenhal, a gente via sempre um Harrenhal com lodo aqui nas paredes. Vocês lembram isso? A gente via um chão cheio de folhas, sujo. Eram planos mais escuros. Não são mais. Harrenhal tá se limpando aos poucos, assim como esse cidadão também, né? Tá limpando suas amarguras. Harrenhal é um local naturalmente amargurado. Foi onde um rei morreu na pira, queimado. Dizem que os fantasmas, que o fantasma do próprio Harren está ali, presente de alguma maneira. Então é um local amargurado, tal como esse cidadão aqui. Olha, eu entendo quem não tá gostando, não vou entrar nessa discussão. Mas eu acho essa construção tão maravilhosa, bicho. Não é possível que eu precise
precise mudar de óculos. Só se for, não sei. Talvez eu enxergue a vida de uma maneira diferente. Mas enfim, não vou entrar nessa discussão não. Vamos falar do Oscar, né? O nosso GOAT, o nosso melhor jogador desse episódio aqui. Primeiro que ele nunca, nessa atuação, nunca tira o rosto do Daemon. Ele recebeu um supletivo lá em River Run desde a primeira vez que visitou o Daemon. Ele todo errante, né? Meio sem saber organizar a espada, como é que ia sentar ali. Alguém disse assim, ó, vá e não tire o olho desse cidadão, senão ele vai lhe dominar. Mas acontece que ele, por isso que mais o PH, o Hugh, ele dominou um dragão. Ele foi o personagem principal, foi não. Ele também dominou um dragão. Em todos os núcleos alguém dominou um dragão, percebe-se? Ó, ele jamais tirando o rosto. E pra não dizer que não falei de novo das flores, toma, mais um plano de faroeste. Tá tudo aqui, gente, faroeste do começo ao fim. Continuando, tem algo que eu gosto muito nessa cena. Primeiro, é como é mostrado ele sempre menor, né, do que todo mundo, beleza. É uma criança, um pré-adolescente, quer que seja, ou até um adolescente novo, na primeira adolescência, como chamam. Mas enfim, todo mundo tá olhando assim pra ele, ó, percebe? Mas os planos são organizados de tal forma que ele sempre está rodeado pelos lords. Eu trouxe aqui uma cena inteira, mas existem várias outras. Ele sempre tá rodeado dos lords, como se ele pudesse estar fazendo aquilo ali, porque os lords estão apoiando aquele jeito dele ser. E ele entende o que é ser um River Lord, né? Um Lorde das Terras Fluviais. Então, por isso, ó, ele exprime calma no seu linguajar, no jeito de falar, no jeito de conduzir toda aquela questão. Olha como isso aqui é simbólico. Ó. Ele, no meio de todos os Lords. PH, tais exagerando. Tô não, porque todos os planos do Daemon ele tá sozinho. Obviamente tem o Simon, eu tô dizendo com relação a River Run. Com relação a Riverlands, não. Terras Fluviais. Com relação às Terras Fluviais, ele sempre tá sozinho. O que fez o Daemon se sustentar até ali nesse momento foi isso aqui, né? Se a gente pensar cenas atrás, episódios atrás, melhor dizendo, se Daemon não tivesse passado por todos aqueles devaneios, e a gente vai ver mais um aqui logo em seguida, todos os devaneios fruto aqui, né, dessa parada mística que tá em Harrenhal, tudo isso teria ocorrido de uma maneira muito diferente. Então é um outro personagem. O Daemon é um outro personagem. Aqui a gente tem um encontro dele com o irmão. Tem um detalhe que eu fiquei sabendo, Paddy Considine, que pediu pra aparecer dessa maneira, que fosse essa última aparição dele pra Daemon. Então ele não vai aparecer novamente pra Daemon. E aparecer caquético desse jeito pra mostrar tudo que o Daemon gerou, mas não só isso. O que o roteiro tava realmente exprimindo sobre esse lance da coroa, destruir a pessoa. O que eu mais gosto desse plano não é nem o plano em si. Primeiro, outro plano que a gente começa aqui atrás de alguma coisa pra demonstrar que, ó, primeiro, eles estão numa intimidade, agora você pode entrar, né? Assim como foi a Alice, assim como a gente vai ver num plano mais à frente, tá? Quando ele oferece a coroa, que fala sobre o peso da coroa, o que eu mais gosto é que a sequência seguinte, o assunto seguinte do episódio, é outro resultado do peso da coroa. Que resultado é esse? Que outro resultado é esse, melhor dizendo? Egon. Nossa, foi aleatório. É impossível ser aleatório. Mostra o que a coroa fez e está fazendo, inclusive porque a coroa, salvo engano, né, ainda é dele. O que a coroa, essa coroa que ele tá oferecendo, qual é o peso dela? Amassando as pessoas. O Daemon, pela primeira vez, ele não sabe pra onde olhar. Você olha pra coroa, você olha pro irmão. Se sente pena do irmão, se sente... Eu vou colocar essa palavra desse jeito. Tesão pra aquele objeto. Começamos outro plano por detrás de alguma coisa, só que esse daqui eu acho mais simbólico do que todos. Vai ser outra conversa íntima. Só nós temos acesso e apenas eles, mas aqui tem uma barreira entre mãe e filho. O diálogo começa aqui, tá? Não é que isso aqui tá... É um framezinho e corta e já vamos conversar, não. O diálogo começa aqui. A câmera vai se movimentando. Quando a gente tem acesso ao diálogo de uma maneira mais próxima, os detalhes também estão contando uma história. A Rhaenyra, ela tá desesperada buscando questões sobre hereditariedade nos Sete Reinos, porque mais uma vez ela tá lendo aqui, né? Isso aqui é uma árvore genealógica, tá? Eu já analisei esse livro, salvo engano, no segundo episódio, portanto no segundo em detalhes. Ela tá analisando mais uma vez as árvores genealógicas, ou seja, ela tá tentando evitar o embate que ela vai ter com o filho agora. Ela tá tentando entender sobre a hereditariedade daquele continente dos Sete Reinos como um todo, né? Agora eu quero falar sobre progressão de planos. Como a gente vai aos poucos, nos permitem
acessar o introspecto dos personagens. Isso acontece 2 vezes nessa mesma sequência de cenas. Toda sequência de cenas, mas enfim, nessa sequência. E como a gente parte de um local onde a gente não sabe onde vai chegar, mas a gente não sabe se a gente vai ter tanta intimidade assim, né? Então partiu lá do começo, esse é o plano 1, plano 2, a câmera vai, depois que corta e volta, já tá mais fechada, depois que corta e volta de novo, já tá no close-up. E ele já tá chorando. Então, tivemos aqui a permissão de acessar o íntimo desse garoto, que inclusive ele fala, né? Ele produz essa realidade que a gente tava buscando. Que o que é? Cara, eu tô com medo. Eu tô com medo de não, sabe, minha reivindicação não valer, de eu não ganhar a coroa. Eu tô com medo. Lembra de onde é que isso vem? Vem essa cena, e depois vem essa cena. Ele tá no rolê do Daemon, velho. Ele quer o negócio da coroa. Mas ele não teve o quê? Isso aqui. Se você acha que esse negócio aqui, esses devaneios aqui, ou caps, como o pessoal chama, é inútil, aí, meu amigo, é porque você só quer realmente luta e não dá mais não. Mas enfim, acessamos aqui esse garoto, mesma coisa vai acontecer com o Rhaenyra. Plano 1, corta, volta. Plano 2, inclusive um plano muito parecido com Alicent, colocando as duas próximas, sendo que Alicent tá do lado de cá e Rhaenyra tá do lado de cá, mostrando que as duas são complementares. Corta, volta, plano 3. Então nós também estamos no íntimo agora dos dois. Nós temos a total intimidade, total verdade dos dois. Ela dizendo, cara, eu preciso fazer, não importa o que você pensa, cara, eu preciso fazer. É um sacrifício. E ele dizendo, mamãe, por favor, eu quero minha coroa. Ô, mamãe, eu queria tanto ser rei. E terminar que nem aquele menino lá, de jeito assim. Tô doido pra ficar desse jeito. Me dá essa coroa, por favor. Lembrando onde começou esse plano, a gente primeiro tá vendo tudo, mas de longe, com esses dois separados. Então, por mais que eles tenham se juntado aqui no final do plano, ela não aceita o que ele diz. Ele termina, portanto, dando as costas, e a rainha termina o plano sozinha. De novo, não é um frame, é um plano que fica um tempinho pra gente entender. Ela tá sozinha. Nesse rolezinho dela aqui, de colocar os bastardos pra virarem alguma coisa na vida, ela tá sozinha. A gente vai ver isso mais à frente com relação aos Dragon Keepers, né? Que vão embora ali porque não aceitam aquilo que tá acontecendo. Belo, né? Belíssimo isso, lindo, né? Que cena maravilhosa, que roteiro maravilhoso. O roteiro começa aqui, o papo começa aqui, ó. Na verdade, gente, o papo começa aqui. Esse jovenzinho já entendendo o peso da responsabilidade que tem de prender aquele cidadão lá, de enfrentar o Daemon. Corta, falando sobre o peso da coroa, mostrando no rosto aí do Viserys o que a coroa produz. Corta, mostra mais um resultado da coroa. Corta, mostra outro resultado do peso da coroa, que é justamente a Rhaenyra sendo amassada, se separando do filho, que inclusive episódios atrás estavam juntinhos. Quando a gente entra na intimidade deles, a Rhaenyra termina sozinha, porque de novo, é o peso daquele poder. Vamos lá pra Alicent, planos abertos e claros, né? Uma coisa que eu quero destacar é como ela vai retirando o verde de si. Ela tá usando o verde desde o começo da temporada. E aí, ao retirar o verde, ela fica só com o branco da purificação. Ela tá buscando essa purificação, tá buscando entender o que tá acontecendo. Ela tem muito esse rolezinho da fé, do perdão e etc. Ela tá buscando, de fato, se purificar daquilo tudo. O vestido, o branco e a água reflete nisso. Eu vi muita gente dizendo assim, por que não mostrou ela pelada? Primeiro, que não é X-Video. Segundo, que o vestido branco tem um sentido muito interessante nesse ponto de vista que eu tô trazendo. Ela tá aqui de olhos fechados no começo dessa sequência, afogada, porém ali com o que resta dela, que é a sanidade, o resto de sanidade pra fora da água. Quando o plano vai terminar, ela abre o olho. E aí ela vai e parte pra nadar. Ou seja, é como se ela fosse um novo despertar. Ela estivesse despertando depois de ter feito aquela, como é que eu posso dizer, uma alegórica purificação. Isso, obviamente, do ponto de vista dela. Aí a gente vai lá pra cena da carnificina ou do churrasco, né? Churrasco de dragão, chame como quiser. Aqui a Rhaenyra, enfim, sendo abandonada pelos Dragon Keepers, e ela meio que vem dentro da ideia como se estivesse falando pra seguidores, no sentido quase com aceita, né? Quase como se fosse um culto. Então ela tá meio que realmente se achando a grande, como é que eu posso dizer, a grande salvadora aqui desse Westeros, a princesa prometida, vamos dizer dessa maneira, tá? Uma coisa que eu quero destacar ainda, baseado nisso, é como o que ela tá fazendo aqui é basicamente um sacrifício, né? Ela tá de cima da tribuna, tal como um rei daqui, assistindo esse sacrifício, né? É isso que tá acontecendo. O outro destaque dessa cena é a tensão muito bem feita
O rosto dela super receoso, ansiedade no rosto, apreensão, mais do que ansiedade, na verdade, apreensão. E aí quando ela consegue dominar Vermithor, rapaz, que atuação de Emma Darcy. Sacanagem essa atuação de Emma Darcy. É pra aplaudir de pé e, se possível, pulando. Essa cena inteira, até culminar, né, nesse momento aqui que, pelo amor de Deus, de novo, plano inteiro, só que agora em vez de céu tem dragão. Olha onde é que tá aqui os cortes super perfeitamente alinhados, assim como cenas atrás a gente viu aquele Bracken com o dragão, né, atrás gigante ali, dominando toda a cena. Olha o detalhe aqui, é o Chef's Kiss, né, o toque especial do chefe, dentezinho pra fora. Mesmo esse bicho é rude, não tem como não ser. O bicho é bruto, tá claro e evidente. E eu gosto como tudo, eu tava falando sobre como parece que ela tá realizando meio que como se fosse um sacrifício aqui, né? Então tudo tem uma liturgia. Ela falando pro dragão, tocando o dragão, ensinando, mas não necessariamente dizendo perfeitamente como deve ser feito, mas meio que ensinando pra eles, ó, é assim que a gente acalma um dragão desse tamanho aqui, ó. Se você tiver o sangue que eu tenho, vai dar bom. Senão ela não estava agoniada desse jeito. Vai dar bom. E aí, para mostrar a escala, olha o tamanho de um, olha o tamanho do outro. Mas mesmo assim ela consegue acalmar. Ou seja, a liturgia bem feita, o ritual bem feito, chega a um bom resultado. Coisa que não acontece porque eles não têm essa mesma capacidade do que ela. Portanto, caos, carnificina, sacrifícios de bastardos sendo feitos para que uma rainha ganhe a guerra. Mas a vida de um bastardo já não é sacrificado o suficiente, vivendo ali como um plebeu na Baixada das Pulgas, então que seja pelo menos para isso, né? Mais outra ordem de grandeza sendo bem estipulada aqui, só que uma coisa que eu gosto acho muito interessante aqui, é só admirar mesmo o design do bicho, muito bom, né? Cada dragão tem o seu designzinho, o pessoal tá dizendo, um é parecido com o Drogon, né? Dragão lá da Daenerys. De fato, usaram o mesmo ator, mas eu acho importante aqui que cada dragão tem o seu estilo, vai ficar mais à frente quando mostrar a asa prata. Uma coisa bem legal aqui é o tamanho dos braços do Hugh, inclusive o livro chama ele de Duro Hugh, né? Duro Hugh, melhor dizendo. Ou seja, ele é destacado como tendo braços tão grandes que ele fica pequeno diante dos braços dele. Então eles colocaram esses enchimentos aqui no ator. E uma coisa que acho maravilhosa é como só tem um jeito de você olhar para o ator, que é tirando o dragão de cena, né? Então por isso que tem esse close-up. Aí isso aqui é outro detalhe maravilhoso. O fosso dos dragões sempre foi muito escuro. Como é que a gente ilumina sem jogar uma luz de LED ali? Ah, coloca fogo. Então eles unem o útil ao agradável. Porque essa cena era para ser muito escura. Só que o que tá iluminando essa cena é justamente o que tornou essa cena um caos profundo, né? Que é o pessoal ali pegando fogo, todo mundo sendo queimado e destruído, quer que seja. E esse fogo, inclusive, gera esse Rembrandtzinho aqui nele, né? Essa iluminação Rembrandt, um lado escuro, que é parecido aqui com o que eu faço, mais ou menos. Um lado escuro, outro lado mais claro, e mostra toda a força e volúpia desse cara diante disso que estava acontecendo. Outro detalhe é isso, né? Ele mudando de postura de um plano pro outro. Ó. Gosto também. Como quem diz, meu amigo, é agora. Sacrifício por sacrifício, vamos fazer desse jeito aqui. E aí, pela primeira vez, ele tá sempre olhando para cima. Pela primeira vez, ele olha para baixo. Ou seja, ele suplantou essa ameaça, transformando numa parceria que assim seja. Vamos falar de Asa Prata, né? Asa Prata tava dormindinha aqui, camuflado. Quando o Uff pisa no ovo de Asa Prata pensa que Uff eclodiu. Kiud, por que não? É um dragão que eclodiu, né? Por isso que tem aqui essa ligação. Pelo menos eu vejo assim. Se não for, que assim passe a ser. Aí a Asa Prata, o que a gente faz? Não tem análise aqui. A gente admira. Cor das asas. As asas, inclusive descritas, não só as asas, mas o corpo, né, de Asa Prata, descrito nos livros como brilhante, né? Por isso o prata, né? Então, como sendo brilhante aqui, ó. E sempre muito bonito, muito maravilhoso aqui. Que ó, pobre alegre é bom demais, né, macho? Olha aí que maravilha. Tem gente dizendo, acho que eu vi foi o Michel, talvez. Sim, foi o Michel do Série Maníacos. Ele tem uma linha de pensamento de que isso aqui foi um plano da Rhaenyra. Em alguns comentários nos vídeos também, no meu vídeo, melhor dizendo, algumas pessoas disseram isso também. Eu acho que não, justamente porque essa cena é toda desajustada, sabe? Acho que Rhaenyra não ia mandar logo um inexperiente pra cá. Acho que foi mais essa vontade dele mostrar-se, né? Ó, a Baixada das Pulgas. Favela venceu, entendeu? Acho que foi mais nesse
sentido. Mas enfim, Veiga é trazida, né, pelo Waymond, mas ela não queria. Ó, a cabeça dela fica olhando pra pedra do dragão, enquanto que o Waymond vai puxando ali, né? Vai trazendo ela pra cá. Ela queria atacar, queria tudo por isso. E pela primeira vez a gente vê o Waymond assustado. Em contraponto ao pobre feliz, né? Adoro, cara. Adoro isso aqui. A diferença de cena, sabe? Acho isso maravilhoso. Mas eu disse que é pela primeira vez que a gente vê o Waymond assustado, não é. Pela primeira vez a gente vê aquele cara que é super frio com a mãe, frio ali com o conselho, agora não mais, porque ela tá no jogo, ela tá pra porrada, ela tá pro game. Inclusive, Asa Prata aqui pousando super, todo desajeitado, né? Aí depois se ajusta, ó, pousa todo desajeitado, depois se ajusta. Cyrex, Vermithor, né? Acredito que seja Vermithor, se não é Vermax, mas tá muito grande pra ser Vermax. Acho que é Vermithor. E finalmente a Asa Prata lá em cima, fora os dragões que ele já sabe que eles têm. E assim acaba mais um episódio e também acaba mais um raio-x. Gostaram? Pois comenta, quero saber sua opinião. E outra, não esquece aqui do meu livro, Roteiro Falado Casa do Dragão, o 2, link tá na descrição. Espero que você dê uma olhadinha e curta ou não a proposta que eu tenho aqui com ele. No mais, a gente se vê. Um forte abraço em vocês e tchau.